Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Irmãos, eu venho aqui de Londres trazer para vocês as últimas notícias do mundo e uma análise bem simples do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Bom, esse canal foi feito para poder trazer essas informações para você, mas principalmente uma palavra ao seu coração. As eleições americanas, elas estão aí com bastante controvérsia. Até o momento ainda não se sabe quem será o presidente dos Estados Unidos, mas a mídia americana esquerdista, ela aponta a vitória de Joe Biden, mas longe de ter um fim ainda essas eleições, nós sabemos que os advogados do Donald Trump, eles estão fazendo aí um trabalho de investigação, porque há bastante prova de corrupção e fraude nessas eleições. Uma das advogadas do Trump, a senhora Sidney Powell, uma das mais bem conceituadas advogadas dos Estados Unidos, ela deu uma entrevista essa semana e disse que até a sexta-feira o processo estará finalizado para ser entregue à justiça. E de acordo com as informações dela, a TV Newsmax, uma das grandes emissoras que acompanha esse processo com bastante clareza e sem partido, ela disse o seguinte: as evidências de corrupção, elas são inegáveis. Essas corrupções, elas atingiram governadores e outras autoridades do governo. E infelizmente, essas autoridades, elas estão fazendo de tudo para que o Joe Biden assuma o poder nos Estados Unidos. Ela falou do envolvimento de Bernie Sanders, que tudo indica, caso Joe Biden seja o eleito, será o futuro ministro da Fazenda dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que Bernie Sanders é um esquerdista muito radical, e isso traria muitos problemas econômicos aos Estados Unidos e, consequentemente, ao mundo. Mas palavras de Sidney Powell, a apresentação jurídica será biblical. O que nós entendemos com a frase biblical, ou a menção da palavra bíblica com relação à verdade que será apresentada? Nós sabemos que bíblico é um derivado daquilo que é absoluto e verdadeiro na Bíblia, porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela não tem erro, ela é inerrante, e tudo que é conteúdo da Bíblia traz muita verdade. Então, palavras dela, senhora Sidney Powell, será bíblico a apresentação jurídica. Agora, para você entender isso tudo o que está acontecendo, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Mas antes de voltar ao tempo, você já ouviu falar Agenda 2030 da ONU? Pois bem, desde quando tem sido promovido essa agenda, você não ouve falar isso nas principais mídias ao redor do mundo. Eles não querem que a população tenha acesso a essa informação do que está acontecendo nos bastidores da ONU e na comunidade europeia e outros órgãos internacionais, como o OMS e vários países de esquerda envolvidos no processo. Qual que é o motivo? Para que você não tenha informação e não cause pânico ao redor do mundo. Você já ouviu falar eugênia? Essa palavra eugênia, mais precisamente leis de eugênia nos Estados Unidos, que começou em 1900. Então vamos falar um pouquinho sobre esse movimento eugênia. Essas leis levaram à esterilização forçada de mais de 60 mil cidadãos americanos nos estados da Califórnia, e milhares de licenças de casamentos foram rejeitadas. Os programas de eugênia nos Estados Unidos, eles não eram apenas um teste, mas sim um processo de iniciação de controle da população
ao redor do mundo. Os programas de eugênia nos Estados Unidos eles foram apenas um teste beta, mas que seria exportado para outros países. Quem começou com isso? Os Rockefellers. Então transferiram seus programas para a Alemanha sob Hitler e o Terceiro Reich na década de 30, onde um verdadeiro programa de controle populacional baseado na eugênia foi introduzido. Eu acho que você não sabia disso. Isso começou no início do século XX. As metas de redução da população foram baseadas na origem étnica, mas também em inteligência mental e status econômico. O Instituto Carnegie chegou a estabelecer... Instituto Carnegie, acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre o Carnegie, que era um grande seminarista para fazer com que você tenha motivação. E esse instituto ele instituiu escritórios de registros eugênicos chamado Cold Spring Harbor Laboratory em 1904, que coletou dados genéticos de milhões de americanos e de suas famílias com a intenção de controlar seus números e apagar certas características da população dos Estados Unidos. O laboratório Cold Harbor ainda existe hoje, para vocês terem uma ideia, e se apresenta como uma espécie de empreendimento filantrópico para ajudar a humanidade. É um negócio estranho, né? Eles continuam até hoje, mais de 100 anos. O conhecimento público dos globalistas e a agenda de controle populacional foi cuidadosamente varrido dos Estados Unidos após a exposição desses programas nazistas após a Segunda Guerra Mundial. A palavra eugênia se tornou feia e todo esforço de elites fizeram para que promovê-la com uma ciência legítima foi totalmente arruinado. No entanto, eles não desistiram de sua preciosa ideologia. No final da década de 60 até a década de 70, houve o ressurgimento da retórica do controle populacional vinda dos círculos globalistas, sob a supervisão da ONU e de alguns grupos científicos relacionados. Foi aí que surgiu o Clube de Roma, né? Já ouviram falar do Clube de Roma? Uma parte importante da agenda do Clube de Roma era a redução populacional. Em 1972, o grupo de cientistas sob a supervisão da ONU publicou o artigo chamado The Limits of Growth, que pedia uma população humana bastante reduzida em nome de salvar o meio ambiente. Esse esforço estava diretamente ligado a outra agenda, a instituição de um governo global, que poderia lidar e impor controles populacionais em larga escala.